Olá, anjos do Charlie! Olá, anjas da Charla! Eu sou Otávio Gá, este aqui é o Super 8 e hoje elas estão de volta, mas com cara nova, formando um time novo e revelando novos detalhes de seu universo espião secreto. Será que faz jus à fama da franquia? Será que dessa vez foi? Bom, vem avaliar junto comigo, mas antes, dá uma conferida no sininho, vê se você tá inscrito, vê se o sininho tá ativado e vê se a sua opção de receber todas as notificações tá ativada também, porque tem que ser isso. Ser inscrito, clicar no sininho e clicar na opção para receber todas as notificações. Belezures? E agora sim, bora! Como pode um anjo virar pantera? O Pantera Negra também é um anjo do Charlie? As tigresas do funk podiam estar combatendo o crime no Brasil? Tudo isso e muito mais agora. Uma empresa está prestes a lançar no mercado um invento revolucionário com um bug sinistro que pode transformar o treco numa arma. Porém, antes que sua inventora, especialista das Perengolenga Technologics, possa sair contando por aí, ela se torna alvo de um assassino misterioso e é aí que ela vai precisar da ajuda dos paranauês e táticas das topster espiãs conhecidas como Anjas de Charlie. E aí vai da sua escolha. As Panteras nasceu como uma série de TV que ficou no ar durante 5 temporadas de 1976 a 1981. Nunca vi um episódio sequer, então não tenho como dizer se presta ou não presta. Mas depois disso, lá pros anos 2000, decidiram reviver a franquia com 2 filmes que aí sim eu vi pra minha infelicidade. O primeiro, apesar de não ser lá grandes coisas, até passa por causa do carisma das 3 protagonistas, mas a sequência é tão destrambelhada e mequetrefe que não tem nada que consiga salvar. Na verdade, chega a ser uma tortura tentar chegar até o final. Se eu guardei alguma coisa desse filme na mente, foi graças ao nosso querido Rodrigo Santoro, que fazia sua estreia em Hollywoodsons. E aí, na época, a galera foi em peso pro cinema pra ver o Rodrigão, pra ele aparecer umas 2 vezinhas, entrando mudo e saindo calado. Foi tipo como a família se reúne pra ver a criança na pecinha da escola e aí chega lá, ela é a árvore. Trivias à parte, com isso quero apenas dizer que, apesar das boas bilheterias desses 2 filmes, jamais os estúdios conseguiram me fazer desenvolver qualquer tipo de paixão ou admiração pela franquia. Pelo contrário, até me deram razão para eu desprezar. Então, a minha empolgação para esse novo reboot era praticamente nula. Mas, para minha felicidade, foi a primeira vez nessa franquia que eu saí com algum tipo de agrado do cinema. Consegui me divertir e, talvez o mais essencial, consegui não ficar constrangido. O que também não quer dizer que As Panteras seja uma obra-prima ou coisa do gênero, porque definitivamente não é. A historinha é bem básica e, por que não dizer, chifrinho. É aquela mesma telengotenga que faz os mocinhos e vilões perseguirem a todo custo um MacGuffin que pode pôr vidas em risco. A MacGuffin é um objeto ou objetivo escolhido pelo roteiro para motivar o protagonista a persegui-lo. O objeto em si geralmente não importa muito. O foco tá no grande desejo dos personagens e a sua busca move a trama. Aqui até há um panorama bem estabelecido para o tal objeto, o uso dele até ganha uma certa importância aqui ou ali, mas em tese podia ser facilmente substituído por outra coisa que traria resultados parecidos. E como é padrão em roteiros mais ou menos, leva os personagens pra cá, depois leva os personagens pra lá, com um nexo causal explicado de qualquer jeito que não é raro vir o pensamento de Por que eles estão indo pra esse lugar mesmo? e aí a gente aceita que é porque sim, porque o projeto quer dar uma variada nos ares e hospedar a ação em múltiplos cenários pra deixá-la mais global e mais importante e mais variada. E outra coisa que me deixou bem foi a motivação do vilão. O roteiro conseguiu a proeza de usar uma fórmula tão batida do vilão ganancioso que só quer dinheiro, tendo até aquele lé-com-cré clichê do vilão explicando seu plano e lero-lero, se transformar em algo difícil de engolir. Pelo menos aconteceu comigo. Sabe, dentro do panorama criado com o histórico dos personagens, foi uma parada muito despropositada. Não parece ter havido qualquer preocupação maior para tornar isso mais convincente. Mas a história também tem os seus méritos que valem destaque. O primeiro é a estratégia de pertencimento. O que é que eu quero dizer? Esse novo As Panteras considera a série dos anos 70 e os 2 filmes para propor uma expansão instigante desse universo. E embora não tenha um vínculo forte com essa franquia, não deixa de ser divertido ver referências às personagens de outrora. Então, esse filme aqui serve tanto como reboot, quanto como sequência, quanto de cola para ligar os filmes de 2000 na série. Eu não sei se esses filmes já fizeram isso, então posso estar enganado. Uma boa ideia para dar continuidade a essa saga.
Apesar de que, se depender das bilhetérias, não vai ter tanta continuidade assim não. Mas o que salva a história, mesmo de ser uma coisinha chimbuia qualquer, ao meu ver, é o fato dela ter sido construída em cima do desenvolvimento das relações das novas personagens. Diferente do primeiro filme, com a Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, esse não apresenta um grupo já formado. Na verdade, sequer apresenta um grupo em formação. É um grupo a se formar. Traduzindo, apesar de duas delas fazerem parte do time, elas não são propriamente parceiras, apenas colegas. Já a outra entra sem querer na treta. Nisso, a trama tem o papel fundamental de unir as moças, e enquanto a relação entre elas amadurece, essa dinâmica faz elas também amadurecerem individualmente. Propositalmente, elas começam até sem qualquer química, pois é justamente o desenvolvimento dessa química que ajuda a trama básica da busca do MacGuffin a caminhar mais entusiasmantemente. Sem falar que é do atrito entre as moças que saem as melhores situações cômicas do filme. E sim, ao meu ver, esse projeto consegue ser bem engraçado, principalmente por adotar um estilo de humor mais sóbrio, abandonando por completo aquela galhofice dos anteriores que contribuía para destrambelhar o tom da narrativa. Veja que o problema desses filmes não é serem galhofas, mas não saberem lidar com essa galhofice, pois além de não conseguirem construir situações realmente engraçadas o bastante para justificar esse tom, isso ainda ajudava a descredibilizar quando os filmes tentavam se levar um pouco mais a sério. Quando as protagonistas estavam em risco, então, era tanta parangolice exagerada e artificial que qualquer apego emocional nosso ficava em banho-maria. Então, falando nisso, como é bacana constatar que essas novas mocinhas são vulneráveis. Não tô dizendo que elas são fracas, muito menos indefesas, mas também não são super-humanas. E isso, meus povos e minhas povas, deixa as conquistas delas mais meritosas, meritânticas, quando elas se jogam, tão se arriscando de se quebrar. Quando entram nos TBFs catapimba, tão perigando tomar um babau. Quando se metem em tiroteios, podem tomar a qualquer momento um chablau. Então, quando se metem em tanto perigo, fica evidente toda a coragem delas. E quando vencem seus oponentes, elas fizeram por onde fizeram por merecer. E o principal é que a gente consegue acreditar. Sim, há um claro destaque das personagens femininas e os homens ficam em segundo plano. Mas e daí? Elas também merecem um protagonismo, né? Não é? O que mais tem por aí é filme de macho velho besta se trocando no arranca-rabo. Tem até o nome pra isso, Macho Movie. Então não se espante com a assumida e pertinente atmosfera empoderadora que esse filme tem. Tanto que a trama já começa com uma conversa sobre capacidade feminina e como as mulheres são constantemente subestimadas. E mesmo que boa parte dos antagonistas sejam homens, há personagens masculinos suficientes para representar o gênero de forma honrada, caso você se preocupe com isso. Pois não é como se homem cis heterossexual fosse uma minoria oprimida, né? Seria necessária uma masculinidade muito frágil para se incomodar com isso. Outra coisa, se tem uma coisa que esse novo As Panteras tem de excelente, são as atuações. Não tem ninguém fora dos eixos. Ninguém. O trio principal consegue domar perfeitamente a diversão, a empolgação e a emoção. Kristen Stewart tá soltinha e super à vontade com um jeitão de molecota malandrovski. Ella Balinska esbanja força e imponência, mas de vez em quando dá lugar para um charme aqui, uma vergonhinha ali. E Naomi Scott equilibra a patetice e o ímpeto para compor uma figura amigável pra gente acompanhar. Algo primordial, já que ela representa o fio que liga a problemática às demais protagonistas. Elizabeth Banks e Djimon Hounsou apresentam bastante autoridade enquanto tenentes, mas enquanto o segundo dá um tom mais doce ao personagem, a primeira já é mais dura, mordaz e mais alerta. Chris Pang oferece um canalha divertido que de alguma forma provoca o nosso interesse em revê-lo. Já Ned Flexon constrói um canalha que provoca a nossa repulsa. Luis Gerardo Mendes consegue arrancar bons risos com a desenvoltura excepcional do seu personagem. Jonathan Tucker, mesmo com poucas palavras, entrega a ameaça física perfeita que o filme precisa para testar e mostrar o poder de combate das heroínas. E Patrick Stewart exterioriza toda aquela credibilidade como ele sabe fazer tão bem. Desta forma, então, por um elenco tão uníssono, aplausos para Elizabeth Banks por conduzir tão bem o seu elenco e capturar exatamente o que a trama pedia de cada um. Assim como ela também merece reconhecimento pela forma como domou a comédia. Só é uma pena que tais triunfos não tenham se estendido para uma das coisas mais importantes em um filme de ação:
A ação. Claramente dá pra notar que ela tem habilidade pra fazer o básico e ainda tenta emplacar um estilo maneiro nos movimentos dos personagens e em algumas tomadas. Então, pelo menos a ação serve pra dar uma sacudida na história e empurrá-la pra frente. Porém, na tentativa de conferir mais energia a essas sequências, ela prefere energia a permitir que a gente possa acompanhar o que tá acontecendo. E aí, nisso, até as suas tomadas mais inspiradas acabam passando despercebidas em meio a tanto tumulto visual. Eu adorei a relação entre as mulheres se desenvolvendo, adorei as sequências que incluía missões estratégicas, mas o quebra-pau, perseguições e tiroteios me cansavam sempre que começavam. O motivo é aquele mesmo de sempre, um destrambelamento visual sem fim por causa do excesso de cortes. Só pra vocês terem noção, o soco de uma personagem começa num plano, aí corta pra revelar o soco atingindo o alvo em outro plano. Aí o outro personagem vai dar um contragolpe, mais um plano, e tome mais um plano quando esse contragolpe chega. Isso quando o filme não intercala takes de lutas diferentes em poucos segundos. Sabe-se lá por quê? Tipo, vem um soco aqui, aí corta, tem uma outra pessoa dando um chute lá, os takes não combinam, não tem uma rima, não é uma tentativa de dar um ritmo maneirinho. Não. Isso geralmente acontece quando tentam salvar na edição uma direção de ação capenga, por não terem sido filmados alguns planos ou os planos que foram para edição não estarem tão bons assim. Felizmente, As Panteras reuniu acertos em outros setores e conseguiu se resultar num filme de girl power satisfatoriamente empolgante e divertido. É fácil o melhor As Panteras que eu vi no cinema, mas comparando com a qualidade dos anteriores é até covardia. Agora é só torcer para as bilhetérias justificarem uma continuação e que a continuação seja ainda melhor, acertando os deslizes que, na minha opinião, esse aqui cometeu. E lá vai minha reação ao filme. E só lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e caso o sininho esteja desativado, ativa para receber as notificações e depois de ativar você tem que marcar na caixinha lá para receber sim todas as notificações. Belezures? Oh yes. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E tchau. Oh, hi Charlie.